Sentido Saúde, com o Dr. Ricardo Guimarães. Olá pessoal, ouvintes da Band News. Semana passada a cegonha visitou a minha filha e me trouxe uma netinha, mais uma, porque eu já tenho outra. Estela, não sei se ainda com 1 ou 2 L's, será seu nome, e ela foi recebida com muita alegria pelos seus 2 irmãos. Mas eu, como oftalmologista, meu primeiro olhar foi avaliar a saúde dos seus olhos. Inspeção externa apenas, mas eu não pude evitar imaginando como estaria sua retina, como seria a sua visão naquele momento. Eu sei que a visão nos primeiros dias de um bebê é bem borrado, ela enxerga muito mal e essa visão só vai se desenvolver nos próximos meses ou anos. Porque criança recém-nascida, assim como ela não sabe andar, não sabe falar, ela também não sabe ver. Nós nascemos tábula rasa, como um computador sem programa de aplicativos instalados, mas dotado de uma unidade interna programada para aprender com a experiência. A criança vai desenvolver a sua visão vendo, assim como vai aprender a ouvir, ouvindo, falar, falando e andar, andando. Se, entretanto, você tem um defeito, por exemplo, na perna, você vai aprender a andar errado ou não vai aprender do modo certo. Se você nasceu com catarata, não vai aprender a ver ou não aprenderá do modo certo. Depende da intensidade da catarata ou de ser apenas em um ou nos 2 olhos. Infelizmente, a catarata congênita não é tão rara assim. Se a mãe desenvolver uma infecção como rubéola, toxoplasmose, ou sofrer um excesso de radiação, ou ainda pelo consumo de álcool e tabaco durante a gravidez, as chances de catarata na criança são grandes. Mas não foi o caso da Estela, porque a mãe foi super cuidadosa com a sua alimentação e hábitos de saúde durante a gravidez. Mas voltando à visão normal, eu fiquei pensando que muitos pais e avós, como eu, também gostariam de saber mais sobre o desenvolvimento da visão na criança. Por exemplo, os olhos começam a se formar muito cedo na gravidez e termina por último, porque além de ser uma parte do cérebro, o olho é realmente muito complexo. E ainda antes do parto, a visão já começa a funcionar para o bebê. A Estela já estava equipada com olhinhos prontos para começar a sua jornada visual quando ela veio ao mundo. Aliás, no útero, a partir de cerca de 24 semanas de gestação, os fetos podem perceber a luz externa no ambiente que passa através da pele e da parede do útero. E, embora o bebê não veja ainda imagens, essa percepção luminosa ajuda a sincronizar o seu relógio biológico e prepara o sistema visual para a vida fora do útero. Essa capacidade de responder à luz é o primeiro passo crítico na calibragem dos ritmos biológicos e no desenvolvimento da percepção visual que vai se desenvolver completamente após o nascimento. E chega o grande dia. O bebê nasceu. Imagine o mundo visto por um recém-nascido. Uma tela quase monocromática, fora de foco, toda embaçada. Nessa fase, os bebês enxergam a cerca de 20 a 30 centímetros de distância para ver o rosto de quem os segura. É um truque da natureza, a distância ideal para começar a conhecer os traços dos pais. A nossa visão, medida no consultório, é 20/20. Mas o do bebê é muito pior, é 20/800. E até os 2 meses, os bebês vão ver apenas imagens simples e de alto contraste, com listras ou desenhos geométricos, porque ele ainda não vê cores. De 2 a 4 meses, ele começa a focar nos objetos, aumenta a habilidade de seguir com os olhos objetos em movimento. A coordenação olho e mão começa a se desenvolver e eles tentam alcançar os objetos, assim, meio desajeitado, sem muita coordenação, mas essas tentativas são muito importantes para o desenvolvimento motor e de coordenação do olho-mão. De 4 a 6 meses, ele começa a ver cores, principalmente as cores que forem muito vibrantes. Aos 4 meses, a percepção de cores básicas já está quase totalmente desenvolvida e ele começa a ter noção da visão de profundidade. Entre os 6 e 12 meses, ele começa a olhar a casa que o recebeu. As pessoas ele já conhece, mas ele precisa agora conhecer o ambiente. E nesse momento os neurônios espelhos já estão funcionando e eles começam a imitar as nossas expressões faciais. E de 12 meses em diante, passada a comemoração do primeiro aniversário, a visão, medida pela acuidade visual, aquele teste que nós fazemos no consultório do oftalmologista, com números e letras, já está bem próximo da visão do adulto. A criança não só vê,
mas ela interpreta o ambiente visual mesmo mais complexo. Ela começa a entender contextos e pode usar a visão para tomar decisões simples, como escolher entre 2 brinquedos baseados na cor, na forma, ou decidir quando chorar ou sorrir na presença de uma ou de outra pessoa. Cada etapa desse desenvolvimento é uma janela de oportunidade para que a criança desenvolva novas habilidades. Quando eu pensei em compartilhar esses insights, a minha intenção foi transformar pais e avós, como eu, em monitores do desenvolvimento da visão, apontando falhas eventuais no processo visual que possam eventualmente permitir uma intervenção médica oportuna para a recuperação visual da visão prejudicada por um problema qualquer. E uma das condições mais importantes hoje tem sido o autismo. O número de casos diagnosticados tem aumentado em todo o mundo. A integração visual vem sendo associada com autismo por vários pesquisadores, especialmente no direcionamento da atenção. Nossa capacidade de detecção de autismo melhorou porque hoje nós usamos um sistema de rastreamento ocular. O autista não consegue fazer aquela antecipação de movimento dos olhos, a sua movimentação é mais lenta. E temos esperança de obter mais resultados, possam contribuir para o diagnóstico do autismo. Bom, pessoal, isso aí foi tudo por hoje. Até a nossa próxima conversa.